Ó, 11 horas e 43 minutos, o noticiário vai caindo aqui, a gente vai trazendo para o nosso All News. Acabou de cair uma notícia relacionada a Paulo Maluf. Todo mundo de São Paulo tem. Quem é da nova geração não conhece, né, Sakamoto? Não é da nossa época. Ah, Prefeito Até para Paulo fazer Maluf. aquela, dá para É, fazer aquela, sabe aquelas brincadeiras do Instagram, né? As novas é. gerações não vão entender essas duas imagens juntas. Colocar o Maluf e uma pilha de dinheiro, né? As novas gerações não vão entender o que significa essas imagens juntas, né? Então é uma tarefa aqui de vocês dois explicar quem é esse personagem da política brasileira, principalmente da política paulista, Paulo Maluf. Acaba de sair uma notícia relacionada a ele, do nosso colega aqui, o colunista, repórter Rogério Gentili. Justiça manda Maluf pagar uma multa de 2.900.000 reais em ação por improbidade administrativa. Justiça Paulista determinou que o ex-prefeito pague essa multa em uma ação na qual ele foi condenado por improbidade administrativa. A ordem de pagamento foi dada pelo juiz José Eduardo Rocha no dia 16 de março, se refere aos atos cometidos 28 anos atrás, em 1996. Ele estava em seu último ano de mandato como prefeito, havia lançado Celso Pita para sua sucessão. Em meio à campanha eleitoral, ele autorizou a abertura de créditos no orçamento, alegando que a arrecadação de impostos seria maior do que a planejada, a fim de justificar mais gastos em obras. Ao final do ano, no entanto, a arrecadação foi inferior do que a planejada no orçamento. O Ministério Público processou Maluf, dizendo que a administração municipal sabia que não haveria o tal excesso de arrecadação e abriu os créditos ilegalmente, causando aí um grande desequilíbrio nas contas públicas da cidade de São Paulo. E aí, a afirmação do Ministério Público, a acusação do Ministério Público foi que gastou dinheiro que não possuía. Em consequência, criou uma dívida com o efeito de uma bola de neve para a cidade de São Paulo. O ex-prefeito se defendeu na ação, dizendo que não violou a lei e que a abertura de créditos no orçamento foi feita com base nas estimativas dos técnicos. Declarou também que os gastos na sua administração foram aprovados pelo Tribunal de Contas do município. A Justiça não aceitou a argumentação, condenou Paulo Maluf a pagar a multa. Ele não pode mais recorrer em relação ao mérito, pois o processo transitou em julgado em 2021. Desde então, a prefeitura tenta receber o pagamento. E agora Maluf disse à Justiça que não tem dinheiro para pagar essa multa. Ofereceu a penhora de um imóvel de 36.300 metros quadrados que ele possui, na verdade, que ele tem lá em Tapecerica da Serra. A prefeitura paulistana rejeitou a proposta e o juiz deu 15 dias para que o prefeito realize o pagamento. Mas Maluf diz que não tem esses quase 3 milhões para pagar. E agora, hein, ô Sakamoto? Gente, é só para lembrar até, eu pedi até ajuda para o Josias, que o Josias também cobriu bastante as sacanagens do Maluf, né? Maluf é uma figura, para o pessoal que é mais novo, falou, foi uma figura política, né, histórica, né, da cidade do estado de São Paulo, foi governador biônico, ou seja, indicado pela ditadura, prefeito também na mesma situação, depois prefeito eleito, né, elegeu o sucessor dele, foi o primeiro iogurte eleito em São Paulo, né, ou seja, uma pessoa assim que foi pego e empurrado para um cargo basicamente através da popularidade do seu padrinho, que era o Celso Pita, né? O Maluf, ele foi ele quase foi presidente, vamos lembrar, quase daquela. O colégio eleitoral em 84 não ia elegê-lo, mas elegeu Tancredo, mas ele era o competidor de Tancredo, ele pela Arena, né? PDS, né? Então, o que acontece é que o Maluf, ele foi uma pessoa ligada aos militares, né, engenheiro formado pela USP, né? E que é sucessor em São Paulo do ademarismo, né? De uma e ao ademarismo, né? Do Ademar de Barros é atribuída aquela frase lá do rouba mais faz, né? Então, o Maluf foi um dos principais ícones do rouba mais faz em São Paulo. Ele tinha orgulho de falar, quando ele era acusado dos desvios milionários, como aqueles na construção da Avenida Águas Espraiadas, né? Ele falava:
Mas a Água Espraiada mudou a vida das pessoas, mas eu construí a Ayrton Senna, mas eu construí as marginais, né? Em debate chegaram a colocar para ele, mas você também só falta dizer que você construiu o Oceano Atlântico. Ele falou, não, mas eu mandei iluminar a orla. Ou seja, era uma pessoa que tinha tiradas, uma pessoa que ele tinha uma memória muito grande, é uma pessoa que é difícil entender, inclusive, a política paulista entre os anos 70, 80, 90, né, sem o Maluf, né? E é que tá, depois ele acabou adversário é, voraz do PT, mas acabou, na verdade, inclusive, dando as mãos, né? O PT, quando o Haddad foi candidato, o Lula e o Haddad foram lá beijar a mão do Maluf, teve aquela foto constrangedora. O Maluf, na verdade, depois chegou a ficar, a ter decretada a prisão, tudo mas por conta do estado de saúde dele. Ele é bastante idoso, câncer, um monte de coisa, acabou ficando em prisão domiciliar. Né? E o Maluf teve duas notícias recentes, né, o Fabiola, com relação a isso. Essa que você acaba de ler, e o fato da Justiça, do Supremo Tribunal Federal Suíço, né, ter determinado a repatriação de 16,3 milhões de dólares, ou seja, 80 milhões de reais, que estavam bloqueados há muitos anos nas contas de Paulo Maluf, né, e repatriação para a pedida, é claro, do Ministério Público Federal Brasileiro e da Advocacia Geral da União, né, voltando para o Brasil, né, voltando para o Brasil, ou seja, dinheiro que seria fruto, né, de lavagem, né, de dinheiro que seria saído ilegalmente por corrupção, desvio com empreiteiras, todas aquelas coisas do pacotão do Maluf, né? Agora, é interessante, na verdade, né? Se não me falha a memória, ele até teve penas, na verdade, extintas, né, num indulto natalino, né, o próprio Maluf, né? Só que é uma figura que é o seguinte, ele se locupletou do caixa de dinheiro, principalmente na prefeitura de São Paulo, deixou uma miríade de obras que só tinham nome, mas nunca, de fato, fizeram a diferença. Por exemplo, eu vou urbanizar todas as favelas com o projeto Singapura, né? E o projeto Singapura, os predinhos que ainda tem, mas muitas comunidades pobres, elas tapavam, simplesmente foram construídas para tapar o resto da favela, né? Vamos fazer o fura-fila, né? Que vai, na verdade, que era uma espécie de monotrilho que vai revolucionar o transporte de São Paulo, e não aconteceu, foram poucos quilômetros construídos. Deve-se também muito a marqueteiros, Duda Mendonça, entre outros, que também ajudaram bastante o Maluf nesse processo todo, né? De criar marcas e vender, né? E é um dos grandes políticos oradores também do final do século XX, né? E também um dos mais corruptos que o país já viveu. Vamos lá, o Josias. O Josias viveu em São Paulo nessa época? Não? Ah, não. Foi. Na época do. Vivi em São Viveu. Paulo quando Era o Maluf dava as prefeito. cartas aí na cidade, é. Houve uma época, Fabíola, que o Maluf era o corrupto oficial do Brasil. Ele perdeu a hegemonia da roubalheira, mas de vez em quando ressurgem essas informações sobre os efeitos dessa fase, né? Então, houve dias atrás a condenação da Suprema Corte Suíça, que mandou devolver ao Brasil 16,3 milhões de dólares, coisa de 82 milhões de reais, que o Maluf dizia não ter no exterior. Não tenho dinheiro lá fora, se você achar, pode pegar para você. Pegaram, demorou para voltar, mas está voltando. E aí vem agora essa condenação, essa multa de 2 milhões e 900, né? Aí de novo, Quem eu tinha... gostei da imitação. Não, Foi, mandou bem na imitação, Maluf. Vai de novo, quem vai. Eu tinha. gostei, eu Não, gostei. você sabe que quem falava melhor do Maluf, Fabíola, era o Luiz Fernando Veríssimo, que ele dizia que ele tinha até uma certa emoção quando ele via essas notícias sobre o Maluf, uma emoção parecida com a que ele sentiu ao descobrir que a Vanderleia estava viva, ainda cantando, bonitinha, como nos tempos da Jovem Guarda, né? E aí ele tinha uma sensação de surpresa, Maluf, seguida de uma certa nostalgia, né? E até um certo enternecimento. O velho Maluf, que o mundo parecia ter esquecido, né? Agora está doente, coitado, mas está ainda vivo e ativo, porque o dinheiro está voltando, né? E melhor, solto, né? Para ornar com a tradição brasileira, né? Então ele dizia, o Veríssimo, que tinha saudade desse tempo em que o Maluf era o único, uma espécie de corrupto oficial
que não tinha paralelo, o suspeito de sempre, né? Que inocentava o resto da classe política pelo contraste, né? Tem roubo, é o Maluf, o resto roubava ali na sombra, porque o Maluf ocupava, ele era um corrupto hegemônico, né? E isso, com o tempo, evidentemente, mudou, né? Hoje, o Maluf está aí, a Justiça Suíça devolvendo 82 milhões, a Justiça Brasileira condenando a pagar uma multa de 2,9 milhões, e o Supremo Tribunal Federal está anulando multas aplicadas por conta do Petrolão e outras investigações que foram feitas aqui, a Greenfield, multas bilionárias. Só a multa da JF, que o Dias Toffoli cancelou, supera os 10 bilhões de reais. Então, realmente dá saudade desse tempo em que a roubalheira se dava ali na casa dos milhões. De fato, essa imagem que o Veríssimo construiu é uma boa imagem, é uma nostalgia parecida com essa que a gente vê. Ainda outro dia eu vi na televisão a Wanderleia, estava no programa do Serginho Groisman. Bonita ela ainda, bem e tal. Então dá essa nostalgia. A gente sabe que a Wanderleia está bem ainda e que o Maluf ainda está produzindo esses efeitos aí, a devolução do dinheiro que ele surrupiou quando estava na ativa. E chama a atenção ele falar que não tem dinheiro, né, para Fabio, pagar, né? Oi. Muito curioso. Fala que não tem dinheiro, que não tem. você me permite agora. Não, eu achei aqui a informação que eu dei pela metade, informação pela metade terrível, né? Que o STF sim extinguiu as penas, só as penas de prisão, as demais penas não, né? Do Maluf, com base nas novas regras de indulto, né? Aplicadas pelo Bolsonaro, né? O Bolsonaro editou novas regras de indulto natalino, né? E aí, como o Maluf já tinha mais de 70 anos, tinha cumprido um terço da pena, assim, ou se enquadrava nas exigências, doença, outras coisas, ele acabou, na verdade, sendo indultado, né? Então, a pena de prisão. Agora, então, ou seja, não é que ele está, a pena de prisão, ele recebeu, foi extinta, né? As penas de prisão com base no indulto, né? Do texto do indulto de Bolsonaro. Agora, é interessante, né? Eu acho que o José também vai lembrar, e a Fabíola, que tem essa questão do Maluf, que o Maluf era corrupto, ladrão até o osso, cara de pau, não corava quando falava isso, não ficava nem vermelho, não gaguejava, né? Ninja total. E só que o engraçado é que é o seguinte, o Maluf, ele puxou muitas pautas de caráter, ao mesmo, olha que coisa muito doida, vocês vão lembrar. O Maluf puxou algumas pautas enquanto roubava, desviava, que isso, é claro, tem impacto na população, principalmente mais pobre, ninguém nega, é terrível e merece pagar. Mas olha que complexa essa situação. O Maluf puxou muitas pautas que tinham caráter civilizatório e comprou briga. Uma delas é a obrigatoriedade do cinto de segurança em São Paulo. Se o cinto de segurança no resto do Brasil o pessoal adotou, é porque em São Paulo se tornou obrigatório e o Maluf que cobrou. A outra coisa que o Maluf também impediu era o fumo em estabelecimentos de bares e restaurantes e baladas fechadas. O pessoal teve que, hoje, o pessoal, os jovens nem vamos lá, vamos fumar lá fora no fumódromo, acabou, vamos lá desenvolver câncer aqui com o nosso vape, né? O pessoal, isso acontece porque o Maluf também, era a regra do Maluf. E veio todo mundo para cima na época, direita, esquerda, fala que ele era autoritário, tudo isso mais, mas acabou pegando, foram duas coisas civilizatórias que ainda bem que o Maluf fez. Olha só, vai lá e leia a reportagem. Maluf agora vai ter que pagar. Vamos ver. Ele tem 15 dias para apresentar 2 milhões e 900 mil reais. Ele tem uma casinha pequena, 32 mil metros quadrados à disposição. Uma prefeitura não quer a casa, quer os 2 milhões e 900 mil reais na Acho mão. que esses 2 milhões e 900, eu tive nessa casa, fui fazer uma Você foi nessa casa? Conta pra gente como é que é. Fui fazer uma entrevista com o Maluf e ele marcou a entrevista em casa. Aí gravamos a entrevista. É uma casa monumental, evidentemente, né? Mas eu tenho a impressão de que um terço dos vinhos que o Maluf guarda na adega da casa, que nós visitamos no dia, fui com outro repórter lá, visitamos a adega, porque ele nos levou para ver. Acho que... Não, um terço eu estou exagerando aqui. Algumas garrafas da adega do Maluf
pagam essa multa aí com facilidade, esses 2,9 milhões. Mas será que esses vinhos ainda estão lá, ô Josias? É essa Ah, acho que era muito vinho na época, né? Ele sempre teve essa fama, né, de ter apreço por vinhos e ele se fazia de entendido, né? Eu, como não entendia nada, eu engolia as coisas que ele dizia, né? Mas parecia uma adega muito valiosa. Não creio que tenha sido esvaziada, não. Era, enfim, Ô, a mansão Josias, está lá, a adega deve estar também. mas você engolia só o que ele dizia ou você também ele abriu uma garrafa para Não, receber vocês? Assim? no dia da entrevista não abriu, não, porque nós não permitimos, mas ele queria abrir. O Josias é muito certinho. E nós não permitimos porque você sabe que ele queria abrir um Romanée Conti. E embora eu fosse um ignorante em vinhos, eu sabia o que era um Romanée Conti, né? Eu falei, não, então é melhor não abrir, porque primeiro, se fosse para um restaurante, eu não teria como dividir essa conta, né? E uma entrevista não orna com vinho, né? Definitivamente. Grande Josias, contando aqui os seus bastidores no momento que morava aí em São Paulo e prefeito era, na época, Paulo Maluf, que agora é condenado a pagar aí quase 3 milhões de reais. Voltamos ao ano de 2024 aqui. Hoje a gente está acompanhando aqui o noticiário e a gente vai falar sobre o ano de 2024, mas parece coisa de muito passado. O ministro Flávio Dino, que é ministro do Supremo, né? A gente fala ministro, parece ainda que a gente está falando do ministro da Justiça. Não, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, acabou de sofrer lá um ataque de gordofobia dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele que era vítima disso, de piadinhas nas redes sociais por parte dos bolsonaristas, né? Foi vítima agora de um colega seu lá no Supremo, Dias Toffoli. Vamos assistir esse trecho. Pois não, ministro Toffoli. Eu vou na linha, então, da sugestão do ministro Alexandre. Na dúvida, acompanho o relator. Bom, a moeda caiu do lado certo. Não sei, todos os lados são certos, presidente. Por isso que, honestamente, eu fiquei muito em dúvida aqui, porque as argumentações do ministro Flávio sempre, com a experiência que ele tem na vida pública,